Olá pessoal, meu nome é Rafael Barros, estou aqui com vocês de novo. Eu disse que eu faria um vídeo com uma explicação breve sobre a anamnese que eu deixei disponível para vocês. E eu vou fazer esse vídeo agora para vocês entenderem um pouquinho como que a gente aplica essa anamnese na igreja, para que serve essa anamnese na igreja e qual que é o caminho que a gente segue após esse preenchimento. Porque não é só ter isso como um documento escrito, é a gente utilizar isso como um norte para a gente tomar as nossas decisões baseada naquilo que a gente vai propor para a criança, adaptar para a criança, ensinar para a criança, enfim. Então, a gente vai sapear um pouquinho a nossa anamnese para a gente entender passo a passo do que fazer com ela e para que serve esse documento, que é um documento muito simples, breve de ser preenchido. E aqui vai algumas recomendações minhas para vocês. Então, depois da vinheta, a gente já começa. Bom, pessoal, é o seguinte. Semana passada eu disponibilizei para vocês uma anamnese. Bastante gente solicitou, tem gente solicitando ainda. E a gente vai falar um pouco dela agora nesse vídeo para vocês entenderem para que ela serve. Então, eu quero que você entenda qual é esse documento, qual é a função desse documento dentro da igreja. E que a gente tem que ter sempre em mente uma coisa. Lembra, a igreja não é clínica. Então, esse documento é adaptado para a realidade da minha igreja e provavelmente vai ser bem próximo da realidade da sua igreja. Então, veja que não tem histórico familiar, não tem várias situações que numa anamnese comum em clínica a gente utiliza, de muito mais informações. Mas a gente não quer ser invasivo com essa família nesse primeiro momento e nem posteriormente. A gente quer informações que serão úteis para que a gente consiga aplicar dentro da igreja, na sala de aula, seja de criança, de adolescente, jovem ou até adulto, informações que vão nos ajudar a ser mais assertivos nas decisões que a gente vai tomar, pensando na criança, na pessoa com autismo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é as informações da pessoa, né? Porque toda criança, toda pessoa tem um nome, né? Então, eu acho que a gente cria uma questão de sensibilidade e empatia quando a gente não se refere às pessoas por algum tipo de diagnóstico, deficiência, estereotipia, enfim. Não é o fulano autista, não é a ciclana que tem síndrome de Down, não. Eles têm nome. Então essa ficha serve para a gente criar esse hábito de chamar as crianças pelos nomes. Claro que a gente tem intimidade com algumas crianças que a gente chama de formas mais carinhosas, mas a ideia é a gente ter isso também em mente, tá bom, gente? Isso é muito importante. Porque às vezes a gente faz isso sem perceber numa reunião. Aquele menininho autista lá da sala de 3 anos, não, ele tem nome, a gente precisa criar isso, é um mecanismo repetitivo que vai ajudar o nosso cérebro a parar de se referir às pessoas pelo seu espectro, alguma coisa assim, porque isso é uma falta de respeito muito grande. Aquela pessoa tem um nome e ela não é aquilo, ela está aquilo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a primeira coisa que a gente tem na primeira página é que são informações pessoais. Você tem o nome, você tem a idade, data de nascimento, coisas para a gente enquadrar ela naquilo que é importante para ela ser. Então, se ela tem de 2 a 3 anos, ela vai para a sala de 2 a 3 anos. Ela tem 9, então ela já vai para os juniores. E eu estou dando exemplo de como é na minha igreja. Aí os dados do pai e da mãe. E aqui, sinta-se à vontade a família de dizer, às vezes a mãe é separada, ela não tem um pai. Então ela vai falar, não quero passar o dado do pai. Tudo bem. A gente precisa das informações das pessoas que são responsáveis naquele momento e para levá-la e buscá-la na igreja, tá bom? Então a autorização de buscar essa criança é uma coisa muito simples, tá bom? Então a gente vai pegar esses dados, pôr uma foto da criança aqui. Rafa, essa anamnese é feita só para as crianças com algum diagnóstico? Eu recomendo que não, ela é simples, ela é uma anamnese comportamental. Então eu sugiro que você faça com todas as crianças se você tiver condição. Chame essas famílias para uma reunião, explique a anamnese e dê lá a anamnese impressa para eles preencherem. Você tem essa anamnese de todo mundo. Por quê? As crianças que têm diagnóstico de autismo, talvez uma apraxia, um síndrome de Down, a gente tem algumas características que são padrão e essas informações mais específicas a gente vai ter nesse documento e vai ser muito úteis para o nosso dia a dia com a criança. A nossa relação de interação, de confiança, enfim. Só que imagina comigo que você tem uma criança lá que não tem diagnóstico nenhum, ela não apresenta nenhum atraso, mas ela tem uma sensibilidade auditiva, por algum motivo. E aí, se eu sei disso, na hora de um louvor, na hora de um momento mais barulhento, ou no acampamento, eu consigo me policiar para ajustar os ambientes para essa criança. Então, assim, fazer com todas as crianças é muito bom, porque você tem clareza de todas as crianças. E a gente tem que entender uma coisa, gente. Quando eu falo de inclusão para criança com autismo, algum tipo de deficiência, eu estou falando de uma adaptação para uma criança, mas a gente não pode esquecer que existem outras crianças na sala.
Essa questão da inclusão e da adaptação serve para qualquer uma delas que precise, que necessite dessa adaptação. Mas a questão da inclusão, ela serve para os dois lados. Eu vou ajustar uma questão para uma criança que tem uma necessidade específica e eu preciso adaptar, e eu vou auxiliar todas as outras crianças a entenderem que existe uma criança que não tem atitudes iguais a delas, e todas têm atitudes diferentes umas das outras, mas nesse caso ela precisa de um suporte. Por exemplo, você não pode gritar perto dela, você não pode talvez tocá-la, porque ela tem uma sensibilidade. Então eu vou ensinar essa criança a entender essa outra para que ela consiga ter uma convivência normal. Então é muito importante o trabalho de conscientização das crianças, da família, porque senão a gente não só faz um trabalho de adaptar para aquela criança e a gente não ensina nada para as outras. A gente só ensina o quê? Ó, não faz isso que eu protejo o fulano aqui porque ele tem autismo, ele tem isso. E não é o que a gente quer. A gente não quer proteger ninguém, a gente não quer entregar nada além do que os outros recebem para ninguém. Pelo contrário, é o mesmo tratamento, é igual. Se fez um comportamento inadequado, qual é o padrão? Pedir desculpa. E aí a gente conversa com o pai, vai ser a mesma coisa. O que a gente vai entender é, se ela é uma criança dentro do espectro do autismo, ela desregulou e agrediu uma outra criança, ela vai pedir desculpa depois que ela voltar, a gente vai comentar com a mãe, mas a gente vai explicar para aquela outra mãe que é um processo de adaptação, que essa criança fez isso, mas a gente está tomando medidas junto com a família para que isso não aconteça, para que reduza, para que a gente tome cuidado com as outras crianças. A gente não quer que isso aconteça de forma alguma, porém, tem coisas que são inevitáveis e a gente vai precisar ter sabedoria para conversar com os outros pais. Por isso que a conscientização é para a igreja. Né? A capacitação de inclusão que a gente propõe é para a igreja, não é para algumas pessoas. Por quê? Porque se a igreja compra essa ideia, essa engrenagem funciona muito melhor, muito mais rápido, com um impacto muito mais positivo, e essa família se sente muito mais acolhida mais rápido, porque a gente reduz muito a questão dos erros, erro no olhar, erro no julgar. Então, pense, essa anamnese, ela não é só para criança. Esse documento serve para você mostrar para o pai que você está atento a essa criança, que você está atento aos desafios dela, e que se o pai ajudar, você consegue ser muito mais assertivo de uma forma muito mais rápida do que se você fosse tentar no escuro. Então é isso que a gente tem que explicar para o pai. Então a primeira página são dados da família, de autorização, enfim, coisas bem simples que a gente faz no Ministério Infantil, né, na igreja hoje, sempre. Normalmente a gente tem isso. O segundo é o desenvolvimento e o comportamento. Então, repare que as perguntas aqui têm muito a ver com o comportamento e com o que a gente pode fazer nessas questões, porque a mãe vai saber. Provavelmente a criança fez isso em casa. Então a primeira é, como que a criança costuma interagir com outras crianças? Se a mãe falar assim, ela não interage porque eu não saio com ela. Então a gente sabe que ela vai ter um desafio muito grande com as outras crianças. E a gente vai trabalhar e desenhar algo ali para que a gente ajude nessa interação social, nessa compactação dessa turma e que ela se sinta pertencente e que a classe também traga ela para o pertencimento do grupo, porque isso facilita o nosso trabalho. Ela tem muito contato com outras crianças, com o primo, enfim, então você sabe que as outras crianças não é um desafio para ela tem esse contato mais rápido. Rafa, é nível 1, nível 2, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem criança nível 1 que ela é muito funcional, mas ela tem uma dificuldade grande na construção da interação social. A gente tem que tomar cuidado com isso. Na segunda página, a gente tem o desenvolvimento e o comportamento. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui, ela é simples. Como que a criança costuma interagir com outras crianças e com outros adultos, né, dentro da igreja? Ela não costuma ir para a igreja. A gente não tem costume de ir para a igreja. A igreja é novo para a gente. Ela tem uma interação muito fácil com os adultos, mas ela tem uma dificuldade com a criança, porque o adulto é mais previsível. E aí a família vai te dar repertório aqui, informações que vão ser importantes para você construir essa comunicação e essa relação com a criança. Se ela tem dificuldade de construção com o adulto, então provavelmente você vai ter um desafio maior. Ela não tem dificuldade com o adulto, um desafio menor. Ela não tem dificuldade com criança. A gente vai conseguir fazer essa integração com a sala, né, no questão de a sala ter essa criança como pertencente ao grupo e essa criança ter as outras crianças como pertencente para ela, né, se sentir pertencente desse grupo também é importante. E a segunda eu vou especificar um pouco mais. Essa criança tem alguma dificuldade específica na comunicação e na interação? Repare que a pergunta da primeira é se ela costuma interagir. Se a mãe disser que sim, costuma, não, beleza. A segunda é como que é essa comunicação e interação. A comunicação, ela é uma comunicação verbal, ou ela é uma criança que tem ecolalia, ou ela é uma criança não verbal. Beleza, ela vai te explicar isso. Ela não tem interação.
ela fala restritamente o que precisa, ela te puxa ou ela aponta para falar, a interação dela é zero, é uma criança que tem uma dificuldade muito séria em interação social. Então a gente vai tendo informações para a gente pensar depois no plano de ação. A gente tem no nosso curso, Inclusão na Igreja, um plano que chama PAI, Plano de Ação Individual. É bem parecido com o PEI, mas eu quis pôr PAI porque é dentro da igreja, eu achei essa sacada muito legal. Mas o que a gente faz? Nada a ver falar disso, né? Mas o PAI, ele serve para isso, para a gente pensar esse ponto A que a gente está com a criança, a gente vai trabalhar todas essas construções aqui com relação à Bíblia, com relação à interação social, com relação à comunicação, com relação a conexões, não só com pessoas, mas com ambientes da igreja, para a gente tentar chegar no ponto B no final do ano. E coisas bem simples, pensando na especificidade dessa criança. A gente não vai fazer nada que a criança terá muita dificuldade, pelo contrário, a gente vai tentar facilitar o máximo possível, dando desafios que sejam suportáveis para ela, tá bom? Terceira pergunta. Ela demonstra algum interesse ou desinteresse por atividades religiosas? Rafa, ela nunca veio para a igreja. É a primeira vez que a gente vem, eu não sei. Ah, não, ela gosta muito da historinha do fulano, do ciclano, ela tem esse interesse. Aqui eu já tenho informações de como pescar essa criança dentro da sala. Quais atividades que eu posso trazer para ela, quais histórias que eu posso trazer para ela. E a gente tem que levar em consideração o quê, pessoal? Ah, Rafa, mas a gente tem um currículo a seguir. Tudo bem, a gente vai seguir. Mas a gente tem que lembrar que essa criança que está em adaptação, ela está em adaptação. O que a gente vai fazer? O máximo de esforço possível para a gente conseguir fazer com que essa criança se sinta à vontade ali. E depois que ela engrenar nisso, o que é o currículo da sala que ela vai seguir. Mas antes eu preciso que ela confie em mim, que ela se interesse por mim, que ela se interesse pela sala. Então assim, já dá para a gente pensar algumas coisas adaptadas para essa criança, mesmo seguindo o currículo, tá bom? Então a gente pode trabalhar isso. Então por isso que serve esse modelo, para a gente conseguir sentar e construir. Ah, Rafa, eu vou construir isso para todas? Não. As crianças que não têm nenhuma dificuldade, nenhuma sensibilidade, nada que apresente uma dificuldade muito grande aqui, a gente vai seguir o barco como a gente toca, a estrutura da sala, a rotina, enfim. Aqui a gente vai usar para crianças que têm uma especificidade, que têm uma dificuldade e um desafio em áreas específicas, para que a gente ajude ela, né, que precise de adaptações, seja de material, seja de comunicação, seja de ambiente. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então a gente vai ter essas informações. Ah, mas e se a família, a gente percebe que a criança tem, a família não? Bom, a gente vai orar, porque a gente pode apontar para a família uma vez que a gente percebeu essa dificuldade, mas se a gente não conscientizar a igreja, se ela não conseguir perceber a diferença do filho dela para outras crianças em questão de algumas ações específicas, não adianta eu ficar indo para o embate com essa família. Não adianta, ela precisa entender, ela precisa passar por esse processo sozinha, e o que a gente pode fazer é orar e ter um acompanhamento pastoral, enfim. A gente tem que tomar esses cuidados. A próxima pergunta. Ela possui sensibilidades? Aí a gente vai saber. Luzes, sons, toques, texturas, enfim. A gente, tá vendo? Informações bem simples. Sente dificuldade em ficar longe de vocês durante a aula? Ah, Rafa, sente. Ah, eu não desgrudo. Então a gente vai fazer um trabalho de adaptação. Poxa, Rafa, como que você faz essa adaptação? Eu tenho esse material, pessoal, e eu posso disponibilizar para vocês. Vocês comentem aqui se vocês querem esse material. Ele está zoado, eu preciso ajustar também, mas eu posso disponibilizar para vocês também. É um material de adaptação de 4 semanas. Ele funciona para crianças pequenas, mas dá para a gente improvisar para crianças maiores também. E super funciona, é bem legal. Então, se você tem interesse, comenta aí que depois a gente dá um jeito de fazer vocês pegarem, tá bom? Esse material gratuitamente. Se tem, a gente vai começar. Como é que funciona, resumidamente, o processo de interação, de adaptação da criança, para a gente ter esse... não é separação, mas essa ruptura aqui nessa relação do pai estar dentro da sala. Porque assim, o pai e a mãe, né, estar dentro da sala, para mim não é um problema. É um certo ponto. Porque imagina que você tem lá um material de 4 ou 5 semanas de adaptação. Depois de 5 semanas, a gente está falando de quase 2 meses. Essa criança sai, esse pai sai, mas a gente fica com alguns pais. Cara, o pai que ficou, muitas vezes a dificuldade não é da criança, é do pai. E a gente precisa ser maduros o suficiente para poder conversar com esse pai sobre isso e para ajudar nessa relação. Ah, mas meu filho chora, não quero que chore. Tudo bem, pai. Mas então a gente vai fazer um processo diferente com você, a gente não fica mais em sala. E outra, toda criança que a gente vai fazer adaptação agora, ele não fica com a criança no colo na sala. Não. Existe uma cadeira que o pai vai ficar sentado e a gente vai dizer pro filho, tudo bem, seu pai tá ali, mas a nossa história é aqui, então a gente vai sentar todo mundo aqui e o papai não vai sair de lá. E aos poucos o papai vai no banheiro e avisa, e você daqui 5 minutos volta. Então a questão
da adaptação, ela tem a ver com o quê? A criança ouvir do pai e do professor uma mensagem e essa mensagem se cumprir. Ele vai no banheiro em 5 minutos, em 5 minutos o pai vai voltar. Ah, o papai vai sair ali fora, volta daqui 10 minutos, daqui 10 minutos o papai vai voltar. A gente nunca vai sair escondido, a gente nunca vai mentir para essa criança. A gente não vai criar essa relação. É confiança mesmo, a gente vai falar a verdade, tá bom? Então esse material ajuda bastante, é bem legal. Continuando na questão do comportamento. Tem algum tipo de restrição alimentar ou alergia? Isso aqui é importante. Tem igrejas que dão lanche, tem igrejas que oferecem suco, free, sei lá. A gente tem que saber, porque a gente não pode oferecer para qualquer criança. Uma criança tem mega alergia de um corante, você dá um suco Del Valle, pronto. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas essa pergunta é bem legal. O que frustra a criança? E quais as orientações nesse caso? Então, por exemplo, mãe, quando ele quer um brinquedo e não consegue, ele fica frustrado? Ah, ele fica. E o que vocês recomendam fazer? O que vocês fazem em casa nessas questões? Ah, ele é filho único lá em casa, quando ele se frustra, a gente dá o brinquedo. Bom, a gente sabe que a gente vai ter que ajustar para a mãe, falando, mãe, só que aqui não funciona assim, porque eu tenho 10 crianças em sala. Se uma criança quer o brinquedo, ela tem que aprender a dividir. Então, o que você me recomenda fazer? Veja, você não tomou nenhuma decisão que o pai pode ficar insatisfeito. Pelo contrário, você pediu uma orientação, e mesmo que ele não tenha passado por isso, ele vai pensar para te falar. Isso vai ser legal. Então, a gente vai criar sempre essa questão de relação, de confiança com a família. Quais os interesses dele? Isso aqui é legal, brinquedo, personagens. Por quê? Porque a gente vai conseguir adaptar bastante coisa em histórias bíblicas para a criança se interessar. Ah, Rafa, isso é heresia? Não, gente, a gente vai só adaptar, a gente não vai tirar a essência da história. Um exemplo, a gente pode pôr na história de Jonas. A criança tem um hiperfoco por, sei lá, slime. Nossa, Jonas tinha uma mochila e tinha uma slime. E ele foi para uma terra diferente contrária de Nínive, que Deus pediu para que ele fosse, e ele estava com a sua slime lá no barco, e aí ele acabou dormindo. E a gente só vai acrescentar slime na mão do Jonas para que fique mais... a gente tem um ponto de afetividade para conectar com essa criança a história. Para que a criança olhe para a história e fale, tem slime ali, eu quero saber essa história. Tá bom? Então a gente vai fazer isso. Então saber dessas coisas é importante. Possui algum atraso que possa dificultar a aprendizagem? Essa pergunta é aberta. Porque você pode ser autista, não precisa ser autista. Essa pergunta é aberta, porque tem crianças que têm TDAH, tem crianças que têm déficit de atenção, tem crianças que o pai nem sabe, mas tem uma dificuldade muito grande de se concentrar. Então a gente vai perguntar, se o pai souber, beleza, se não, depois a gente vai preencher aqui. Percebemos que na sala de aula, esse documento, ele vai ser preenchido pelo pai, mas a gente vai sempre colocar anexos nele com informações que a gente acha pertinente, tá bom? Então isso é muito legal, porque ele vai se tornar um histórico dessa criança, de onde ela está, para onde ela foi e o que a gente precisa ser feito. Então no ano seguinte eu vou olhar para esses anexos e falar assim, caramba, no pai a gente tinha 4 pontos para a gente trabalhar, conseguimos trabalhar 3 e ela foi super bem, esse quarto não foi, então a gente vai incluir no ano que vem e vai fazer esse trabalho. Por que não foi? Ah, não deu tempo, então a gente vai saber o que está acontecendo, tá bom? E sem pressa, no tempo da criança a gente vai fazendo um trabalho. Possui algum diagnóstico, doença, síndrome que seja importante informar? Toma algum medicamento? Isso aqui a gente vai já entrar especificamente na questão de uma síndrome, de um espectro, de alguma coisa. E aí, não precisa ser exatamente isso, tem criança que tem epilepsia, precisa de medicamento, precisa tomar cuidado. E se for uma convulsão silenciosa, a gente tem que estar muito atento. Não sei se vocês sabem o que é, mas a convulsão silenciosa, a criança não tem aquilo de se debater. Ela simplesmente para, a pupila dilata e ela fica parada, mas ela está em convulsão. Então a gente precisa saber dessas informações. Isso é legal. Eu nunca tinha me atentado isso à igreja até começar a trabalhar com autismo há 10, 11 anos atrás. Porque isso aqui é importante a gente saber. Porque a gente pode salvar uma vida, a gente pode evitar uma sequela muito grande. A gente eu tive um aluno que tinha isso. Ele esteve na piscina comigo e eu só tomei ciência disso porque a mãe tinha me avisado. E foi muito bom saber disso. Porque a mãe tem facilidade em saber, né? Eu não tinha, mas como a mãe falou, eu sempre ficava atento. Alguma informação relevante... aqui, outras considerações. Alguma informação relevante que gostaria de compartilhar sobre a criança? A mãe pode falar qualquer coisa aqui, que talvez a gente não tenha perguntado lá e que seja importante. Existe alguma preocupação específica que gostaria de abordar em relação à participação da criança nas atividades da igreja? Então, às vezes a mãe tem uma ansiedade ou alguma coisa que seja importante, mas ela não comentou. E talvez seja importante ela comentar aqui, ela vai te falar. E outras informações que ela não tenha colocado. Veja, não é difícil preencher isso, é simples. São informações rápidas, precisas, mas que vão nos dar muita informação
para a gente poder traçar o nosso plano de ação individual com essa criança, e a gente ter uma sala que a gente tem um mapeamento muito melhor das crianças. E aí de como ensinar. Uma coisa legal para a gente fazer em sala, vai uma dica aí para vocês. Estamos finalizando o vídeo. Eu gosto muito de fazer isso. Eu faço uma atividade que é siga o mestre linha. Eu faço uma linha na sala e fico fazendo gestos e coisas para os pequenininhos. Para os maiores dá para fazer com todo mundo. E aí eu falo, por exemplo, agachar. E eu percebo qual criança que consegue agachar. E daí eu falo coisas que eles sabem, né? Então bater palma, agachar, coisas simples. Tem criança que vai no som, no verbal, desculpa. Tem criança que quando eu falo já vai fazer automaticamente. Tem criança que vai me olhar, então eu faço o gesto também. A criança que me olhou, provavelmente ela tem uma aprendizagem visual. E a criança que fez ouvindo tem uma aprendizagem verbal. Então eu consigo ajustar isso. Então perceba que se eu tenho 50-50 na sala, eu não posso simplesmente contar uma história sem mostrar alguma coisa. Legal da gente perceber essas coisas, tá bom? Pessoal, é isso. O que eu oriento vocês? Usar esse documento, ele é importante, ele vai enriquecer muito o trabalho de vocês, né, na sala, na igreja, vai deixar um trabalho muito mais sério também. Rafa, qual que é os pontos negativos? Tem família que não quer saber disso, que não quer preencher, espero que na sua igreja não seja assim. Quantas reuniões a gente faz que vai as mesmas famílias sempre? Então, ter o apoio dos pastores para convocar, para entregar, para cobrar os pais de fazerem isso, é legal. Quando eu era líder do ministério, a criança só poderia entrar na sala de aula, estaria matriculada na sala de aula quando ela me entregasse os documentos que precisava. Por quê? Porque isso é importante para mim. Ali não é creche para ela deixar a criança ir embora. Eu tenho a minha responsabilidade de ensinar, eu tenho a minha responsabilidade de adaptar. Então é um trabalho muito sério e muito difícil. Não é simples. Ele é cansativo. Eu ficava 6 meses com a turma. Então assim, quando eu líder, eu cobrava isso. E era importante, foi importante saber disso. Então você pode usar com muito carinho, com muito amor, desse poder de liderança de falar, ó, se não trouxer, não participa. Sinto muito, é uma regra, e os pastores estarem dando um suporte para vocês nesse sentido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado disso. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aqui, isso ajuda É isso, se você gostou, não deixe de deixar seu... Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo. Vamos mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante, que esse conteúdo é importante e ele vai entregar para mais pessoas. Isso vai ajudar o canal a crescer e vai ajudar outras pessoas a receberem esse conteúdo. Então, muito obrigado, um beijo no coração de vocês.